Já voltamos e agora vamos falar sobre o Campinense Clube. Amanhã é dia de amistoso da Raposa diante de um mistão do Náutico. Mas antes de falarmos sobre preparação para esse amistoso, antes da gente começar a conversar sobre também expectativas para a reta final aí da segunda fase do Campeonato Paraibano, o Rodrigão já está aqui para bater um papo conosco. A gente puxou um assunto, Rodrigão, bem interessante, até saudável, eu acho que é bom debater sobre esse assunto. Eu fico com água na boca quando é para falar sobre esse tipo de situação que foge um pouco a nossa rotina, mas que, de certa forma, eu acho que você concorda, interfere também indiretamente, né? Uma bola de neve, ela cresce lá em cima, mas aqui também tem seus reflexos. O que é que você acha aí dessa questão do Mojimirim? Né? Um time que está numa Série C, que muitos queriam estar, né? Um time do interior de São Paulo, mas que tem um apoio para jogar o Campeonato Paulista, diferente do nosso futebol aqui na Paraíba, você sabe bem. E está passando por uma dessa, tendo o Rivaldo como presidente, um cara que também deveria atrair, né, as imagens, digamos, a imagem do Rivaldo deveria atrair novos patrocínios e não consegue. Como é que você vê essa discrepância aí, né, com a realidade da Série A, que é a elite do nosso futebol? Boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu. É muito difícil a gente trabalhar e saber dessa, que nem você falou, discrepância que existe. A gente vê a dificuldade até mesmo, que nem você falou, de 13, Campinense, enfim. Os clubes aqui de Campina Grande nas folhas salariais, com dificuldade para pagar, mas sempre honrando seus compromissos, e ver um clube como o Mojimirim, que se espera de repente, por ser São Paulo, por ser, tá perto da elite ali, você vê eles com essa dificuldade que eles estão. O Rivaldo já ameaçou mais de uma vez tirar o time do campeonato, e mesmo assim não consegue. Ele com toda a PAN, que é a pompa de jogador pentacampeão, com toda a segurança que ele pode trazer para patrocinadores, mesmo assim não consegue. E a gente vê de outro lado, que nem nós estávamos comentando aqui fora do ar, sobre os salários dos jogadores da seleção, que aí é outro patamar, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado. Pois é, o futebol brasileiro ele tem tentado se nivelar ao futebol europeu em relação a contratações. É tanto que até o mercado sul-americano, que era pouco explorado, ou mal explorado pelos clubes brasileiros, parece que agora é um pouco mais visto, né? Porque é um mercado mais barato de se trabalhar do que tirar alguém da Europa, até dos Emirados Árabes, né? Que hoje cresce também, se paga muito bem, né? Ali, quando é para tirar alguém, às vezes se apela realmente para o emocional, para a praia, para a mulata, para a cerveja, né? Que o pessoal... Mas o futebol europeu é muito inflacionado. Isso já é reflexo hoje de altos salários aqui no nosso país. Isso, de certa forma, também inflaciona o futebol dos estados menores, né? Principalmente no primeiro semestre, onde o mercado da bola ele é bem cruel com times que não têm tanto poderio financeiro. A gente vê no primeiro semestre aí 15 mil jogadores empregados, 15 mil empregos, né, para jogadores. No segundo semestre, se você não joga a Série A com 20 clubes, a Série B com 20, a Série C com mais 20, e a Série D com 40, você aí tem 3 mil, 4 mil jogadores empregados, e onde vão esses outros 15 mil, né? E como você disse, a América do Sul vem trazendo jogadores para o Brasil, e eles são muito mais baratos que os nossos jogadores. E eu tive agora com a Costa, né, o uruguaio que jogou no Náutico, ele estava comigo no União Barbarense, e ele falando sobre o salário dos times uruguaios de ponta, Peñarol, Nacional, não se compara a uma Série B, até mesmo uma Série C. Os times que vão brigar pelo acesso aí não se compara. Se quiserem contratar o melhor jogador do Peñarol ou o melhor jogador nacional, consegue, porque lá o salário é muito baixo. Então, de uma certa maneira, para nós jogadores isso é ruim, porque, né, quer queira, quer não, eles de repente tomam o nosso lugar aqui. Mas acredito que fortalece o futebol brasileiro num todo, até porque se os nossos craques saem para outros lugares, precisamos de colocar gente para repor essas peças aqui. Pois durante a Libertadores se colocou muito isso, nenhum semifinalista brasileiro, os grandes investimentos são no Brasil, né, nas equipes, e tem equipe boliviana, tem equipe argentina, paraguaia, né, e o Brasil gastando muito, mas não conseguindo, pelo menos êxito, resultado, a chegar a umas semifinais, coisa que não acontecia há muito tempo. Você comparou aí Série C, tem time de Série D, até digo Botafogo do ano passado, que investiu muito, né? E se for comparar até times de Libertadores, não é tão distante assim, né? A folha salarial. Então é de impressionar esse tipo de situação. Aproveitar a tua passagem aqui também, Rodrigão, para a gente falar um pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre, em específico, o Campinense, mas sobre seleção, né? Hoje eu vi uma entrevista coletiva do Júlio César, do Jefferson e do Vitor, falando sobre essa questão de busca por posição e tudo mais. Você, como goleiro, falou muito sobre uma posição ímpar, né? Totalmente diferente de todas. E o Felipão trouxe uma confiança, ou pelo menos tentou passar uma confiança muito grande
para o Júlio César, que mesmo com aquela campanha de 2010, onde ele falhou ou não contra a Holanda, mesmo ele não estando ali naquele mercado principal da Europa, jogando no Queen's Park Rangers na segunda divisão, não jogando agora no Canadá, não jogando. Você acha que a atitude do Felipão foi certa em tentar levantar a bola realmente do Júlio, sabendo, acho que todos concordam que dessa geração agora é o melhor goleiro do Brasil nos últimos anos? Eu acho que o Felipão fez com ele o que todos os treinadores devem fazer com os seus titulares, independente se goleiro ou atacante, enfim. Porque deu uma confiança para ele e o futebol, na minha concepção, aí 50% é confiança, porque você precisa estar tranquilo que aconteça o que acontecer, lógico que você também, o seu crédito acaba, mas aconteça o que acontecer, você não vai ser punido ou você vai sair do time por uma falha ou um erro, enfim. E o Felipão fez com o Júlio César o que ele achou que ele devia fazer, se foi certo ou se foi errado. Na Copa das Confederações deu muito certo, a gente vai ver o que vai acontecer na Copa e para saber. Agora, foi o que nem você falou, na geração do Júlio César não tem ninguém que jogou mais que ele. É difícil você olhar para goleiros na seleção que tenham feito o que ele fez. Nos últimos anos, o Brasil teve um grande goleiro que foi reconhecido mundialmente, que foi ele. Então, para mim, depois do Taffarel, ele foi o cara que os meus olhos se enchiam quando eu via ele jogando. Então, acredito que a seleção está muito bem servida. Tenho certeza que ele tem essa confiança, mas ele tem talvez um dever e um querer muito grande de apagar aquela falha que ele teve na última Copa. E eu acho realmente que a seleção está bem servida de goleiro, como ele como titular. Quando a gente vê esses salários aí e tudo mais, tratando ainda da posição do goleiro, que é uma posição ímpar, muito cobrada. O goleiro pode pegar tudo o jogo todo, se ele toma um gol onde, na teoria, foi falha dele, né, cai tudo sobre ele. Já o atacante é o contrário, perde gol o jogo todo, fez um gol, é o herói. Nesse sentido, o goleiro é um pouco desvalorizado, não sei se tu concorda. Normalmente sim. Nas equipes menores, o goleiro tem mais financeiramente, às vezes é mais valorizado. Não sei se porque ainda se tem isso de se ter um bom goleiro, uma boa equipe começa com um goleiro, normalmente nas equipes menores é mais valorizado. Nas equipes maiores, a gente vê até pela seleção, eu acabei não vendo esses dados que vocês tiveram ainda, mas tenho certeza que os goleiros estão lá nas 5, 6 piores posições dos maiores salários da seleção. Mas isso, a gente nasce goleiro, não é uma posição que você pode trocar, né? Às vezes o cara lá se vira lateral direito, vira atacante, vira meia, dá certo. Goleiro nasceu goleiro, para trocar de posição é muito difícil, então é uma coisa que nasce com você e independente de salário, a gente vai buscar sempre o melhor.